O que diferencia você das pessoas que estão bem mentalmente e emocionalmente nesse momento é que elas enxergam e praticam saúde mental de uma forma diferente. Elas têm uma visão diferente. Elas equilibram muito bem o tripé mente, corpo e meio externo. E elas aprenderam a desenvolver a força do músculo emocional e a resiliência para criar estados emocionais e psicológicos saudáveis que suportam as tempestades, por menores ou maiores que elas sejam. As pessoas não passam ilesas ou indiferentes ao contexto adverso, às tempestades, porque ninguém passa, mas elas aprenderam que é possível sim passar por essas situações e sobreviver a elas sem que o dano seja devastador. E para isso elas acessaram o seu próprio poder de cura e melhora. Só que essas pessoas não nasceram sabendo disso, elas aprenderam, elas se desenvolveram e elas se autoconheceram. E provavelmente elas foram orientadas e ajudadas por alguém nesse processo. Você pode aprender a sentar no assento do motorista da sua vida emocional, como essas pessoas, para criar a mudança que você quer e para você voltar a ser funcional e forte em todos os aspectos. E eu não estou falando de soluções complicadas, de remédios, de terapias de longo prazo, de tratamentos caros. São soluções bem simples e muitas delas muito acessíveis, que você pode praticar, pode fazer em casa, sozinho, se for bem orientado para isso. Eu estou falando do impressionante poder da sua mente sobre as suas emoções e como essas emoções impactam toda a sua vida, para o bem ou para o mal. Só que tudo isso requer uma mudança de chave, uma mudança de visão sobre quem é o verdadeiro agente dessa transformação. O que a gente aprende é que o agente é o outro, não é? Nós fomos educados para buscar socorro no outro, no remédio, no médico, no especialista, na técnica, no que quer que seja. E nessa visão, você busca uma saída fora e espera o salvador da pátria para a situação. Nós aprendemos desde criança a buscar proteção para os nossos medos nos outros. A gente não aprendeu que os nossos estados emocionais dependem apenas da gestão dos recursos internos que já temos. Eu quero compartilhar com você toda a produção científica sobre esse assunto, esse novo modo de vida que eu ensino aos meus pacientes e aos meus alunos do programa. Você vai conhecer todos os aparatos que você tem em você, mas você não sabe que eles existem ou não aprendeu a usá-los. As pessoas que sofrem com o transtorno da ansiedade, por exemplo, estão sofrendo de um outro distúrbio que é derivado da ansiedade, que acaba com a sua qualidade de vida, que é o problema da insônia. Agora, o que as pessoas não sabem é que a insônia tem como principal causa a ansiedade. As pessoas não sabem que o remédio é o último recurso a ser usado no tratamento dos distúrbios do sono. O que pode ser feito antes de tomar o remédio para dormir? Hoje existe uma coisa que se chama terapia de manipulação de estímulos, que é o que eu uso no consultório. A terapia cognitiva comportamental, com técnicas de controle de estímulos aliadas a técnicas de mindfulness, tem sido muito efetiva e eficaz no tratamento da insônia. Hoje a gente sabe muito como é que o sono afeta cada aspecto do bem-estar físico e mental. Os recentes avanços científicos e décadas de pesquisa e prática clínica mostram que você pode utilizar o sono como ferramenta para ter qualidade de vida emocional e para aumentar a sua imunidade. A gente sabe como que a qualidade do sono afeta o nosso humor, os níveis de energia, como que uma boa noite dormida vai regular bem os hormônios. No longo prazo vai fazer um trabalho de prevenção de câncer, de Alzheimer, de diabetes. E a qualidade do sono pode inclusive retardar os efeitos do envelhecimento e aumentar a longevidade. Então, isso tudo é muito fascinante, é algo que a ciência tem já faz tempo e é muito acessível. Então, quem está tomando remédio para dormir está no mínimo 2, 3 décadas atrasado. As pessoas se enganam muito achando que a falta de sono é que causa ansiedade. E aí elas tomam remédio, não conseguem dormir e ficam ansiosas, culpadas e se sentindo mal no outro dia porque não dormiram. Mas a ansiedade é a grande responsável pela insônia. A ansiedade, atrelado a um quadro de qualidade de sono ruim ou de insônia, podem ter consequências terríveis, não só para o seu nível de energia,
para a sua concentração, para a sua produção. Tem o aspecto da imunidade, que é afetado também pela ansiedade, pela falta de sono, que acabam roubando a sua saúde, acabam tirando a sua qualidade de vida, te fazendo candidato a doenças infecciosas, fazendo com que vacinas sejam menos eficazes, podendo causar doenças mais graves, como pressão alta e até mesmo câncer. Então tem que prestar atenção nisso. Se a pessoa só cuida do corpo e não cuida do emocional, a imunidade vai ficar vulnerável e vai ficar muito mais difícil combater uma infecção, mesmo que ela seja muito simples. Cuidar da imunidade pela via psíquica já é uma ciência desde a década de 80. Se chama psiconeuroimunologia. A psiconeuroimunologia sugere que o processamento dos acontecimentos de vida da gente, especialmente as situações traumáticas, quando somados aos significados que a gente constrói ao longo da vida e as estratégias de coping, ou seja, de elaboração que a gente aprendeu ao longo da vida, né, ou não, resultam em uma resposta hormonal adaptativa, equilibrada ou não. Quando não for equilibrada essa resposta, vem a ansiedade, o quadro de estresse que vai impactar fisiologicamente a imunidade. Se não houver uma intervenção adequada na via psíquica, no emocional, esse desequilíbrio se torna crônico e ele vai ter efeitos nocivos e até devastadores sobre o sistema imunológico. E tem várias maneiras que o cérebro usa para regular o sistema imunológico. Se cronicamente a gente se sente com medo, ansioso, tenso, alerta, sem dormir, preocupado, comendo compulsivamente, principalmente o açúcar, né, a gordura, os carboidratos, o corpo vai reagir com uma resposta fisiológica de desregulação. Ele faz a leitura desses pensamentos e desses medos como um perigo. Essa desregulação vai aumentar consideravelmente os níveis de cortisol, que é o hormônio de estresse. E na hora em que o nosso cérebro se depara com um perigo, não é necessário o sistema imunológico, porque o sistema imunológico vai lutar contra uma ameaça que está dentro do organismo. E nesse caso do medo, mesmo da pandemia, ou do medo do pânico, ou das fobias, teoricamente o perigo está lá fora. O sistema imunológico ele só é acionado quando tem uma ameaça interna dentro do sistema, um vírus, uma bactéria. Ninguém vai precisar do sistema imunológico durante um assalto. Você precisa de cortisol para fugir do ladrão, né? Quem que precisa do sistema digestivo para fugir de um leão, para lutar contra um leão? Obviamente ninguém vai sentir sono durante uma turbulência de avião. A emoção que vem é medo, porque é uma resposta de um estado de alerta, de uma mensagem de perigo. Por isso que os níveis de dopamina vão despencar e o sono vai desaparecer, né? Você vai entrar no estado de vigilância, de alerta máximo e agitação, que é o oposto do relaxamento, que é o sono. Então, a gente tem várias coisas que mudam no organismo quando a gente está mandando mensagem de medo. A sensibilidade à dor, por exemplo, vai aumentar, porque o cérebro vai mandar mais epinefrina para as terminações nervosas. Para quê? Para que você consiga se proteger com mais rapidez. Quem que vai precisar do processo de cicatrização durante um assalto, né? Ou do sistema reprodutivo durante um acidente de trânsito? Então isso tudo entra em inibição. Então o perigo que você comunica para o seu cérebro na ansiedade, né, no medo do coronavírus, no medo do que quer que seja, esse medo potencial, imaginário, né, é o mesmo da situação do leão, do avião e do assalto. O cérebro não interpreta bem essa diferença entre perigo real e imaginário. Para ele, perigo é perigo. Ele apenas discrimina perigo de não perigo. Agora, a ansiedade, o estresse e toda essa confusão de hormônios, quando eles estão aliados, eles vão acelerar processos infecciosos, vão impedir que o sistema digestivo trabalhe direito, né? Vão desregular o sono, vão aumentar a dor, vão desacelerar a cicatrização, vão acelerar o envelhecimento. Então, o que vai acontecer com as suas células de defesa se você levanta todos os dias com apatia, com pensamento de melancolia, de tristeza, de desistir, de não querer mais viver? Ou então, se você levanta e vai dormir todos os dias com medo, com pensamentos negativos, com autocobrança, com autocrítica, se detonando, se colocando para baixo. Que mensagem você está passando para suas células de defesa? Para elas fugirem. Elas não vão à luta. O seu corpo
e todos os seus sistemas estão em harmonia com o que você pensa, seja para o mal, mas seja para o bem também. Quando você passa o dia em alerta, na agitação mental, sendo bombardeado por pensamentos catastróficos sobre o futuro incerto, por exemplo, ou cogitando as milhões de possibilidades de tudo dar errado, se você oscila entre angústia e medo, para tristeza ou raiva, de motivação para desesperança, em questões de minutos ou horas do dia, ou até de um dia para o outro, se você não consegue mais sentir nenhuma emoção positiva e nem desfrutar dos momentos simples da sua vida, com a sua família, porque você está sempre com a mente cheia, ou sempre em angústia, ou sempre com medo, isso não é normal. Não é normal sentir medo o tempo todo. E o seu corpo vai reagir a isso. A resposta do seu corpo a tudo isso vai gerar algo muito sério. O seu sono vai ficar muito prejudicado, porque os seus níveis de cortisol estão muito altos. A sua alimentação vai mudar. E você pode começar a ter distúrbios alimentares. Por quê? Porque a sua fome é emocional, A compulsão, a falta de apetite, por exemplo, é muito comum nos distúrbios de ansiedade. O seu sistema digestivo vai desregular. E aí doenças como síndrome do intestino irritável fazem sentido. Por quê? O seu digestivo está em hipoatividade. Ele está vivenciando uma situação que não é normal. Sua imunidade também vai despencar. E você vai entrar num quadro que a gente chama de inflamação emocional. E isso também virou uma pandemia. O ansioso, ele passa mais tempo fingindo que está bem, do que de verdade ele está. Ele coloca uma máscara da felicidade, mas por dentro não é nada daquilo. Eu sei porque isso acontecia comigo. E também a noção de estar bem mudou. As pessoas elas não percebem mais a ansiedade dando sinais. Elas não buscam ajuda. Elas esperam arrebentar a corda para buscar ajuda. Não se tem um trabalho preventivo, não se tem intimidade com o corpo, não se conhece as próprias emoções, as pessoas não conhecem a própria mente, elas não sabem nem definir o que é ansiedade. O que elas sabem fazer é distrair e amortecer os sentidos. Com as redes sociais, com a diversão, com os prazeres fugazes da própria alimentação, que consome muita coisa por prazer. Então, de fato, as pessoas estão tendo um modo de vida muito errado. Agora, o que acontece se você se engajar num estilo de vida em que você tem práticas mais salubres? Se você se engajar numa linguagem psíquica diferente dessa? O que acontece se as escolhas forem outras? Se elas forem salubres, conscientes, e se você aprender a dar uma resposta diferente a todo esse contexto que vai continuar sendo adverso? Se você aprender uma nova postura, aprender que ao invés de se cobrar, você pode ser mais tolerante com você mesmo. Ao invés de se criticar e ser exigente com você, você aprender a se acolher. Ao invés de ficar imaginando o que pode dar errado, você aprender a se concentrar e a ter presença no aqui e agora. E se você, ao invés de pensar tanto, você aprendesse a levar sua mente para um outro estado, um estado neutro, sem esses enredos de terror. Eu não estou falando de meditação, eu não estou falando de virar monge, eu não estou falando de virar zen, nada disso. As pessoas têm muita resistência a isso. Não tem nada de errado com isso, mas não se trata disso. Se trata de você descobrir a força que a sua mente e o seu pensamento têm para neutralizar toda essa resposta hormonal do estresse e que gera cortisol, que faz mal para você. Ao invés de dar um comando de perigo, que muitas vezes é inconsciente, você pode aprender a dar um comando de acolhimento, de compaixão com você mesmo. Você já parou para pensar como você tem uma relação quase abusiva com você mesmo? O quanto você se cobra, se xinga, acha que tudo vai dar errado. E em relação ao medo, ao invés de tentar fazer o medo passar a qualquer custo, com remédio, por exemplo, se você aprendesse a desenvolver a autoproteção, a resiliência, o autoacolhimento, o que acontece é muito simples de entender. A resposta do seu corpo vai mudar. A resposta neurofisiológica muda. A cascata de hormônios vai ser acionada. Mas são hormônios diferentes.
né? São hormônios do bem, não os hormônios do mal. Então, por exemplo, as citocinas, que são proteínas produzidas, né, para acionar o sistema imunológico, elas vão mediar e regular a resposta inflamatória e imunitária. As citocinas, elas são produzidas e liberadas durante o sono. Então, se você não dorme bem, você não vai produzir citocina. A endorfina, por exemplo, ela vai afetar a área cerebral do controle da dor, amenizando a resposta, ou seja, você vai ficar menos sensível à dor. A dopamina, que é liberada numa parte do cérebro que chama núcleo accumbens, que é o sistema de recompensa, ela vai ser acionada durante os estados de relaxamento, aumentando a sensação de bem-estar e neutralizando a sensação de medo, porque a dopamina é o oposto do cortisol, é o antagônico. E é tudo isso que as pessoas têm a chance de aprender, né, a fazer hoje com a ciência, com o conhecimento que existe por aí. Acionar uma outra área do seu cérebro, menos instintiva, menos primitiva, acionar uma outra área do seu cérebro, que é o córtex pré-frontal, como resposta à ansiedade, de uma forma natural, sem remédio, sem tratamento de longo prazo, que você vai poder aprender a acessar essas técnicas para estimular tudo isso. E de novo, isso não tem nada de místico, tá? Isso não tem nada a ver com meditação, isso não tem nada a ver com ser zen. Não que tenha alguma coisa errada com isso, mas as pessoas têm muita dificuldade em aceitar isso. Até porque hoje virou meio modinha, meditação, mindfulness, né? E as pessoas acham que mindfulness é místico. É fechar o olho e ser zen e ser bicho grilo. Não é nada disso. Mindfulness é ciência. Ela deriva das práticas orientais, mas a ciência começou a estudar as práticas de mindfulness e comprovou cientificamente os benefícios sobre a saúde física e mental dos indivíduos que praticam. Isso se tornou uma ciência que a psicologia incorporou. E mindfulness nada mais é do que se conectar com a realidade por meio da sua consciência. A consciência é o teu pensamento que te conecta com a realidade, sem julgar. Essa é a prática de mindfulness. Quando nós temos pensamentos negativos, nós estamos no modo de divagação. Mindfulness é o oposto do divagar. É ancorar-se no aqui e agora com qualidade e sem julgamento. Apenas constatando a sua presença no aqui e agora. O que faz a gente ter ansiedade é ficar com a mente divagadora o tempo todo acionada. E isso nos desconecta da realidade. Como se você usasse um óculos, né, com as lentes vermelhas. Você enxergaria tudo em vermelho. A realidade, ela se distorce. E nesse divagar, o racional não funciona para ajudar a reverter isso. Então, aprender as práticas de atenção plena e de consciência plena tem a ver com limpar a mente desse enredo, dessa narrativa de terror. E isso é totalmente possível. E o recurso está aí dentro de você. O remédio não vai fazer isso. E o que eu estou falando mexe num vespeiro delicado. Ou você acha que a indústria farmacêutica vai te falar sobre essas alternativas de tratamento que não precisa de remédio para tratar? Ou até que um medicamento nem é necessário para tratar um transtorno? Não vai falar. Tem uma evidência que a própria ciência, que é mais conservadora, mais obsoleta, mostra o poder que a gente tem dentro de nós mesmos e como é possível acessar a nossa própria farmácia interna e usar isso a favor da nossa saúde. É o efeito placebo. Esse efeito é um velho conhecido dos estudos clínicos de novos fármacos, né? E até de novos procedimentos, de novas cirurgias. Ele evidencia o poder do acreditar e o poder que a mente e o pensamento exercem sobre o fisiológico do sistema nervoso. O placebo é usado nos estudos clínicos estruturados em duplo cego ou triplo cego. E se você der farinha para o paciente, né, e ele acreditar no tratamento, confiar em você, e sem saber que é farinha, obviamente, se ele acredita que vai funcionar, funciona. O contrário também é verdade, o efeito nocebo, que é quando o paciente acredita que algo vai fazer mal para ele, ou que não vai funcionar. Então, por exemplo, lê a bula de remédio. Os pacientes que acreditam que vão manifestar os efeitos colaterais de um fármaco, eles acabam manifestando esses efeitos.
Pacientes que não leem a bula dos medicamentos têm menos incidência dos prováveis efeitos colaterais. E isso também é provado cientificamente. Agora, o que explica tudo isso? Senão o poder que o pensamento e a mente e o acreditar do indivíduo têm sobre o corpo dele. E esse é um fenômeno da mente, do psicológico, não é um fenômeno biológico. Você pode ser um dos poucos a se beneficiar desse conhecimento, dessas novas terapias que não consideram a via da cura apenas a via biológica e química, mas que trabalham com o protagonismo do poder do pensamento e da mente, do psicológico e das emoções no processo de cura e de melhora. Então, assim, quem é que manda? O que se sabe muito, mas se pratica pouco ainda, e que começa a se esboçar, a se estruturar como uma realidade, é a influência mental e do pensamento sobre todo o resto do sistema. E eu ousaria até a dizer o protagonismo do pensamento sobre isso. Se o pensamento comanda processos tão complexos como a imunidade, ele obviamente também comanda os estados emocionais. Eu acho que esse é o grande grito da ciência da saúde mental e humana para esse século. A humanidade passou por uma grande revolução biológica e médica, com o surgimento de muitas descobertas importantes para a saúde humana. Depois disso, a gente passou pela revolução industrial, depois pela revolução tecnológica, digital, e eu acho que a próxima revolução que a humanidade precisa passar é a revolução da mente, que traz esse conceito do poder que a mente tem sobre o corpo e sobre a cura. A revolução que mostra que o indivíduo é o agente da sua própria cura e da sua melhora. A próxima revolução é a revolução psicológica e a gente precisa dela para mudar todos os problemas graves que a gente tem hoje e que as alternativas que estão aí não estão solucionando. O que está acontecendo hoje é o esgotamento do paradigma materialista que oferece somente o recurso externo como a causa única para a doença psíquica e biológica. E oferece o recurso externo também como uma cura única. Essa visão despreza a influência e muitas vezes o protagonismo do aparelho psíquico no processo de cura e de melhora. Não cabe mais um modelo reducionista que ataca sintomas isoladamente e que claramente não está funcionando para dar conta da realidade que a gente está tendo hoje. Então, assim, se você continuar com esse modelo de visão, com esse modelo de tratamento, que te vê e te posiciona apenas como um objeto sobre o qual se aplicam fármacos ou técnicas, você vai continuar tendo os resultados ruins que você tem hoje. O grande divisor de águas que abalou a visão ultrapassada da ciência materialista é justamente uma nova visão que vê o homem como um ser integral e não unidimensional, que trata a doença psíquica ou a insônia, por exemplo, apenas como uma deficiência de substância a ser reposta. Isso é muito raso. E eu me recuso a praticar esse modelo pseudo novo, que se diz novo, de oferecer técnicas para ensinar as pessoas a relaxar, sem ir na causa raiz da ansiedade para se ter um resultado mais objetivo. Eu me recuso também a ser conivente com esse arrastamento, esse prolongamento que muitas vezes o processo terapêutico propõe, de fazer terapia por anos e anos para resolver uma questão como a ansiedade, que é pontual e que é aguda, mas que precisa ser tratado porque traz muito desconforto. Então, assim, a solução para a ansiedade não é aprender a relaxar. Isso é muito raso. E hoje está claro que as soluções apontadas aí não estão dando conta de fato ajudarem as pessoas a melhorar. A abordagem medicamentosa e a terapia da fala não são as únicas alternativas. Elas podem muitas vezes não funcionar para tratar a ansiedade, não funcionar para tratar o distúrbio do sono, não funcionar para curar e tratar doenças psicossomáticas como a síndrome do intestino irritável, por exemplo. Eu tenho muitos pacientes que vêm com um histórico de síndrome do intestino irritável, que é sabido ser de fundo emocional, mas que nunca trataram o tal fundo emocional. Então essas pessoas investiram muito dinheiro com tratamentos de longo prazo e o quadro permaneceu. Por quê? Porque só se tratou o sintoma. E é uma indústria de profissionais muito caros, de exames muito caros, de remédios caros, que acabam não resolvendo o problema. A prova disso é que se você tira o medicamento, o quadro volta e volta. Eu vejo que volta, na prática que volta, e você sabe que volta.
E o que começa a se comprovar? Como uma verdade possível, e não uma verdade absoluta, porque as verdades absolutas não existem, é uma visão que finalmente assume que o pensamento e a mente têm protagonismo sobre os estados emocionais e sobre o nosso aparelho biológico. A mente é a grande gestora dos estados emocionais e físicos. A mente não é apenas uma secreção do cérebro, como a ciência achava que era. A ciência tentava achar a estrutura fisiológica, a estrutura anatômica em que se secretava o pensamento, mas não achou. Ela é metafísica. A nova ciência propõe a existência de um princípio inteligente, mental, psicológico, não biológico, que comanda o aparelho biológico. O corpo é subordinado à mente. A mente comanda o aparelho biológico e não o contrário. E mais, se esse princípio inteligente que causa ansiedade, que causa insônia, que diminui a imunidade e adoece o corpo biológico, que isso é cientificamente provado, ele também pode curar esse corpo biológico. Como que a resposta neurofisiológica à ansiedade, ao estresse e ao medo nos adoece, nos tira o sono e diminui a imunidade? A gente já sabe disso. Se pode adoecer, também pode curar. Como? A gente já sabe essas respostas e como fazer para reverter. Faz décadas que a gente tem uma vasta literatura e muitos exemplos de casos clínicos sobre esses tratamentos. Então tudo está dentro de você. Você só precisa aprender a acessar. Acessar essas formas naturais, acessar os seus próprios recursos que vão desencadear toda uma nova reação nos seus estados emocionais. Se você quer acessar essas alternativas e essas estratégias tão validadas cientificamente por todas as revistas e os centros de pesquisa da área de saúde mental, da neurociência, hoje no mundo todo. Se você quer ter alguém que te oriente nesse trabalho, seja uma orientadora de saúde mental para aprender esse passo a passo, não só para neutralizar suas crises de ansiedade para que você se sinta melhor, mas para aprender como recuperar a sua melhor porção como pessoa, para que você volte a ser como você era antes, para você voltar a dormir, para você ter qualidade de vida, sair de casa, parar de sentir medos gigantes por coisas que são consideradas banais pelos outros. Se você quer aprender como neutralizar esses medos que o contexto atual da pandemia causa, aprender a harmonizar melhor a sua mente com o seu corpo, criar mais intimidade e a melhorar a sua imunidade e prevenir ou curar doenças psicossomáticas, se você quer aprender a se proteger sem depender de remédios ou de outras pessoas, ou se você está em busca do fim dessa angústia que te massacra todos os dias, eu quero te convidar para mostrar o que há de novo, de diferente e o que é que você precisa fazer para começar esse processo de reformatar a sua vida para uma nova vida. Eu quero te convidar para que você se inscreva para as 4 aulas ao vivo que eu vou dar sobre saúde mental e imunidade emocional no YouTube. É uma oportunidade de você estar mais próximo comigo, se conectar ao vivo, fazer suas perguntas e aprender muita coisa sobre esse assunto que tem uma vastidão de conteúdo para ser mostrado. Então eu te espero nas aulas. Clique no botão aqui, se inscreva, reserve a sua vaga e nos vemos do outro lado.